Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão de língua portuguesa. Sou o professor Mário Paixão. Vamos à nossa aula de hoje, vamos lá. Aula 21, língua portuguesa, pontuação. Vamos falar sobre pontuação, fazer uma revisão de pontuação, o emprego da pontuação, alguns sinais de pontuação, tá bom? Vamos lá, observe aí. Muito bem, olha só. Emprego da pontuação. O que indica a pontuação? Por que você vai utilizar a pontuação? Muito bem, olha só. A pontuação ela indica na escrita várias possibilidades de entonação da fala, né? Então, através da pontuação, ela vai indicar como você vai ler, dar a entonação correta à palavra, às frases e tudo mais. Muito bem. Além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos, emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, a pontuação, ela vai trazer o quê? Ele vai ajudar você, na hora que você for produzir o seu texto, a dar sentidos, a você conseguir expressar os sentidos, os seus pensamentos, as suas emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do que você escreve, do seu texto, ok? Muito bem. Vamos analisar alguns? Vamos analisar alguns sinais? Olha só, vamos falar primeiro sobre o ponto de exclamação. Observe aí. Ponto de exclamação. Como usar o ponto de exclamação? Aqui, ó, ponto de exclamação. Esse ponto aí é o sinal da emoção, é o sinal de pontuação de emoção. O que ele vai indicar? Susto, exaltação, entusiasmo, tensão, impaciência, surpresa, admiração, indignação. Então, toda vez que você notar este ponto, ele vai indicar a emoção. A emoção, muito bem. A exclamação, ela aparece em frases truncadas, principalmente expressando diversos sentimentos, Muito bem, vamos prosseguindo. Olha só, observa aí. Olha só, observe aí. Observe aí. E diga o seguinte, olha só. Que belo dia de sol, olha só. Que belo dia de sol, indicando aí, né, uma emoção, uma exaltação, um entusiasmo a respeito do dia. Ó. Que belo dia de sol. Outro exemplo. Que suave brisa, olha só, né? Essa alegria, demonstrando uma alegria de estar ali no campo, sentindo aquela brisa do campo. Muito bem, então notem que ele vai trazer essas características aí, né? Nesse caso aí de uma emoção, né? Exaltação, uma das características do ponto de exclamação. Vamos prosseguindo, olha só. Muito bem, prosseguindo. A exclamação ela pode ser usada como interrogação para indicar surpresa na realização de uma pergunta ou perguntas retóricas, ou seja, pessoas que querem utilizar aquilo ali como um sentido do bem falar, de falar de forma correta, ok? Muito bem. Então vamos lá, prosseguindo. Leia aí essa frase, Olha só, observe aí, ó. O quê? Né? É uma pergunta, mas ele vem ali com uma emoção também, né? O quê? Como isso foi acontecer? Né? Então, notem que há uma pergunta, mas essa pergunta ela vem permeada ali também com uma emoção, com uma surpresa, com uma admiração ou até com uma indignação. Muito bem, então notem que o ponto de exclamação, ele vai trazer essa característica. Vamos prosseguindo? Olha só. O que será de nós desse lugar perigoso? Olha aí, né? Muito bem, ele está trazendo aí um sentimento, uma emoção. É uma pergunta? É, mas ele vai trazer também
esse sentido, essa emoção. Então, notem aí que o ponto de exclamação também ele pode ser utilizado, olha só aqui, olha só, olha só. O ponto de exclamação ele pode ser usado no fim da frase ou entre parênteses. Ele manifesta admiração, olha só. Estou falando sempre de sentimento. É usado em anotações e em textos informais. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Aos 5 anos, o gêniozinho sabia perfeitamente ler e escrever. Muito bem, vamos prosseguindo, falando sobre ponto de exclamação, olha só. O ponto de exclamação ele pode aparecer duplicado ou triplicado, quando enfatiza, intensifica o sentimento, Falei aqui sobre sentimento. Exclamação, sentimento, emoção, que está sendo expresso. Então, ele vai duplicar ou ele vai triplicar. Olha só aqui, olha só, presta atenção. Sim, sim! Gritaram as meninas, cheias de alegria. Muito bem, olha só aqui como enfatiza, né? Enfatiza essa emoção, enfatiza. Aqui no caso triplicou aí para dar uma ideia de exaltação maior, né? Então, ele vai enfatizar isso aí, esses 3 pontos de exclamação. Então, quando for necessário uma emoção a mais, diríamos assim, ele vai trazer. Olha só esse outro exemplo aqui que nós temos. Amei! Olha só, contem comigo, que ideia fantástica! Ó, né? Então, ele vai trazer, lembre-se, o ponto de exclamação, ele vai trazer essa situação da emoção, do sentimento, né? Admiração, indignação, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, tensão, impaciência. Olha só. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Como que você... Agora nós vamos falar sobre o ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Muito bem, vamos falar sobre o ponto de interrogação. Aqui, ó. Aqui, ó, ponto de interrogação. Tá aqui, ó, o bonequinho aqui se escorando aqui no ponto de interrogação. Muito bem, vamos lá, vamos prosseguir. Então, o que é um ponto de interrogação? Ele é um sinal de pontuação representado pelo sinal gráfico, olha aqui. Ele tem a função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma pergunta ou uma dúvida. Professor, como assim? Quando você perguntar assim, você vai perguntar algo, né? Você diz assim, você vai para a aula? Notou? Então, ele vai dar essa entoação quando você faz uma pergunta. Você vai para a aula hoje? Entenderam? Então, ele tem essa característica de mudar a entoação da palavra, da frase. Bacana? Vamos lá, vamos prosseguindo aí, olha só, observe aí. Então, temos aí, ó, como usar o ponto de interrogação. Olha só, vamos prosseguindo a frase em que ele é colocado como uma pergunta ou uma dúvida. Vamos prosseguindo. Olha só, aqui, ó. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação que indica uma pergunta. É usado em frases interrogativas diretas. Olha só, nas perguntas, né? Então ele vai ser utilizado. Vamos aí aos exemplos? Vamos aos exemplos? Muito bem, vamos lá, olha só. Observe aí. Você gosta de carne mal passada? Olha aí, né? Então temos uma pergunta direta aí, ó. Você gosta de carne mal passada? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos prosseguindo. Outro exemplo, olha só, observe aí. A que horas vem sua mãe? Perguntou o pai aqui, olha só. Muito bem, muito bem. Importante, olha só, importante aqui, importante. Observe aí, importante. Não se usa ponto de interrogação nas frases interrogativas indiretas, mas sim o ponto final. Olha só aqui um exemplo aí de uma frase interrogativa indireta. Olha só aqui o exemplo. Os alunos perguntaram que dia seria o teste e quais matérias teriam que estudar. Muito bem. Aí você não vai utilizar, é uma pergunta indireta. Você não vai utilizar assim, você vai utilizar só o ponto, ok? Muito bem. Prosseguindo.
Prosseguindo, prosseguindo. Outra questão, olha só, observe aí. O ponto de interrogação, ele pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como as reticências, ó, as reticências serve para realçar a expressividade do discurso. Professor, o que é uma reticência? Eu não lembro. Eu já estudei, mas eu não lembro. Olha só, reticências são esses 3 pontinhos aqui, ó. Vou ver se consigo fazer esses 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos aqui, ó. Né? Muito bem, professor, aqui não consegue. Conseguiu sim. Deixa eu só tirar aqui. Os 3 pontinhos. Ele vai indicar o quê? Ele vai indicar ali as reticências, uma interrupção de ideia, indecisão também, omissão de algo, né? De alguma coisa que você vai utilizar, interrupção do discurso, realçar o discurso. Nesse caso aqui, ó, o ponto de interrogação ele pode ser utilizado com outros sinais, como a reticência, serve para quê? Realçar a expressividade do discurso. Professor, o que é isso? É o seguinte, quando ele é utilizado com reticências, ele vai indicar dúvida, vai indicar incerteza, né? Uma omissão de algo, de alguma informação. Olha só, observa aí o exemplo. Olha o exemplo. E agora, né? Está omitindo alguma coisa ou ele está em dúvida, né? E agora? Olha só a dúvida aí, ó. Né? Tem a pergunta? Tem. A interrogação? Tem. Né? E agora ele está perguntando. Mas com as reticências, ele muda a entoação também. Olha só, se eu dissesse assim, ó. Se não tivesse a reticência, eu falaria só, e agora? Né? Direto. Mas com a reticência eu vou falar assim, ó, e agora? Olha aí como ele dá essa ideia, né, de dúvida. E agora? Então, ele serve também ali para mudar a entoação. Muito bem, olha só. E agora? O que poderemos fazer agora? Né? Muito bem, então ele vai trazer essa ideia aqui. Deixa eu retornar aqui só para nós. Ó, ele vai trazer, quando utilizado com reticência, indica dúvida e incerteza. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Próximo exemplo. Quando utilizado com ponto de exclamação, indica surpresa, indignação. Estão lembrados que eu falei aqui a respeito desse carinha aqui, que ele vai indicar emoção, né? Surpresa, indignação, tudo isso é emoção. Então, quando eu digo assim, o quê? Surpresa, né? É uma pergunta, mas ele vem carregado aí com essa surpresa, não é isso? Com essa indignação. Então, vem carregado de emoção. Aí ele vem aí com um ponto de exclamação. Muito bem. Ou quando eu digo assim, o quê? Como isto foi acontecer? Ou como foi isto acontecer? Ó. Muito bem. Então, olha só. O ponto de interrogação ele pode aparecer duplicado ou triplicado, quando enfatiza e intensifica o sentimento que está sendo expresso. Olha só. Ele vai trazer a emoção também. Olha, ele vai intensificar. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Intensificar, o ponto aparecer duplicado ou triplicado, ele vai enfatizar, intensificar o sentimento que está sendo expresso. Olha só aqui, ó. O exemplo. O quê? Notaram a expressividade aí da questão, da pergunta? O quê? Perguntaram cheios de espanto. Ou, posso? Já é a terceira vez que peço isso. Né? Então, nota aqui uma indignação, né? Posso? Já é a terceira vez que eu peço isso. Olha aqui a exclamação, indicando uma certa irritação, emoção, não é isso? Muito bem, muito bem. Fizemos aí uma pequena revisão e agora nós vamos praticar. Olha só. E o texto, olha só. Temos o texto? Temos, está aí, ó.
Quanta pressa? Então temos esse texto, aí depois nós vamos ter o comando da pergunta que diz o seguinte, olha só. No título do texto, quanta pressa, olha aí, temos uma pontuação. A pontuação empregada sugere o quê? Aceitação, compreensão, admiração ou alegria? Você vai responder. Temos a questão 2 também, que diz o seguinte. Leia algumas frases do poema Eu e os Bombons. Aí temos aí essa frase, as duas frases que diz assim, ó, Mariana, por que você demorou? Deixe de ser bobo. Muito bem, então temos aí você vai responder o seguinte, olha só. Pelo sentido da conversa, as frases expressam o quê? Aí temos aí 4 possibilidades que você vai indicar uma delas aí. Responda no chat, daqui a pouquinho nós retornamos aí com as respostas.
muito bem, muito bem, muito bem. Retornando aí para a nossa dinâmica, temos algumas participações de aluno. Temos o José aqui, que respondeu que a questão 1 é a letra D, a Ana, letra B, a Isabel, letra B, Samuel, letra B, o Christian, letra B, Henrique, letra B, Maria Eduarda, peraí, deixa eu ver aqui, o professor está se atrapalhando, não consegue ler a tela em movimento, deixa eu ver aqui, a Heloísa, questão 2 é a letra B, tem a Isa, a Maria Eduarda já falei, Washington, Danley, o Daniel, participação, tá Emily também participando, Lucas, a Maria também aqui, quem mais? Flávia participando, Pietra, Marcos Vinícius respondeu aqui, ó, questão 1 é a letra B, questão 2, B também. Daqui a pouquinho nós vamos corrigir, o Marcos Vinícius, para ver se você está correto. Quem mais aqui? Tem também a Agnes Sofia, olha que nome bonito, respondeu a primeira letra B, a segunda letra B e a terceira letra B. Tudo letra B, né, Agnes? Bacana, bacana. Muito bem. Olha só, quem mais temos participação aqui? O Ângelo. O Ângelo respondeu aqui letra B. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, participações aqui. Vamos responder as questões? Vamos lá, olha só, observe aí. Muito bem, então temos aí, ó, algumas questões que diz o seguinte. Primeira questão diz o seguinte, leia o texto a seguir e responda. Vamos ler o texto? Vamos ler juntos? Acompanhem comigo aí, leiam junto comigo. O texto diz o seguinte, ó, o nome do texto é Quanta Pressa. Como você é apressada, não lembra que eu disse antes de você viajar que eu ia para a fazenda do meu avô? Quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá? Você sabia? Eu avisei. Você não presta atenção no que eu falo? Quando ficar mais calma, eu te conto mais. Tá legal? Muito bem. Então, texto aqui da Mônica Pina, da Sandra Mônica Pina. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí vem o questionamento que diz o seguinte. No título do texto, quanta pressa, a pontuação empregada sugere, olha só, falamos sobre o ponto de exclamação, né? Falamos sobre o ponto de exclamação. Letra A, qual que você respondeu? Letra A, aceitação. Letra B, compreensão. Letra C, admiração. Ou letra D, alegria. Qual que você respondeu? Muito bem. Vamos à resposta? Muito bem, olha aí a resposta. Qual é a letra? Qual é a letra? Qual é a letra? A resposta? A resposta? Aí, muito bem, muito bem, muito bem. Quem respondeu letra D? Letra D? Muito bem. Está correto, não é isso? Não é a letra D? Vamos colocar o gabarito? O gabarito da primeira questão? O gabarito da primeira questão é a letra D, não é isso? Letra D, a primeira, está aqui, admiração, exatamente, olha só. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim nós vamos para a questão 2. Observe aí a questão 2. Questão 2. Muito bem, olha só. Leia algumas frases do poema Eu e os Bombons. Aí temos aqui o personagem, olha só. Temos o travessão, indicando que o personagem está falando. Né? Diz assim, Mariana, vírgula, olha só, um chamamento, um vocativo aqui chamando, você isola ele aí com a vírgula. Mariana, por que você demorou? É um questionamento, não é isso? Não é uma pergunta? É um questionamento. Muito bem, olha só. E a segunda? Deixe de ser bobo. Deixe de ser bobo. Não é uma ordem isso? Ela não está pedindo para ele deixar de ser bobo? Olha só, deixe de ser bobo. Muito bem. Então, a resposta correta é a letra, olha só, a resposta, muito bem, cadê? Aqui. Pelo sentido da conversa, as frases expressam o quê? Questionamento, que é uma pergunta, um questionamento, e uma ordem, não é isso? É uma ordem, muito bem. Letra correta, letra D, muito bem, é a resposta. Temos uma terceira questão? Temos uma terceira questão, não temos? Mais uma?
Mais uma, vamos ver aqui. Vamos ver aqui a terceira questão. Não, é somente essa, professor. Você não está prestando atenção na aula? Pois é, o professor também se enrola. Muito bem. Então, ficou claro aí a nossa revisão. Fizemos uma pequena revisão a respeito aí principalmente do ponto de exclamação, ponto de interrogação. Falamos a respeito ali da entonação, na leitura e tudo mais. Ok? Muito bem. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.